Uma boa tarde mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs. Todos vocês sejam abençoados pelo Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nessa tarde, aqui, estou eu para trazer essa palavra para todos vocês entenderem e compreenderem. Ouçam. O livro de Miqueias, capítulo 7, e o versículo 6. Pois, hoje em dia, os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Sabe, aquele que crê e aquela que crê no poder do Evangelho, ela nunca e ele nunca também vai andar intrigados e arrumando problemas e confusões com aqueles, o próximo que está na fila. Não vai. Mas aqui o profeta Miqueias está dizendo que os piores inimigos é os próprios familiares. Sabe por quê? Porque eles não querem acreditar em você. Eles não se juntam com você. Eles não querem te ajudar. Não querem te entender. Não querem te compreender. Não querem. Não querem estar do teu lado. Correm para bem longe. Por isso que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele disse que do Egito eu chamei o meu filho. E quanto mais eu chamava, ele se afastava cada vez mais ainda. Sabe, os filhos de Deus nessa época têm que entender as coisas, compreender, se quiserem, que não podem ser inimigos do próximo. Mas tem momentos que nós temos que recuar um pouco da nossa família. Porque não querem nos entender. Não querem nos entender. Não querem nos compreender. Não querem nos compreender. Não aceitam nós como nós somos. Não aceitam nós como nós somos. Mas querem que nós aceitamos eles como eles são. Querem que nós aceitamos eles como eles são. Querem que nós compreendemos eles como eles são. Aí o Senhor Jesus, ele disse que o profeta na sua terra não tem honra. Mas se ele sai da sua parentela, como o pai Abraão saiu do meio da parentela dele, quando Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra boa e melhor para tu, um lugar melhor para você, aonde muitos vão te entender, aonde muitos vão te ouvir, aonde muitos vão te compreender, aonde muitos vão se tornar
tua família. Já que a tua família não quer te entender, te compreender. O próximo da fila está te esperando para te ouvir. Porque muitas das vezes a tua família não quer ouvir o que Deus colocou no teu coração, na tua mente. Correm para bem longe. E ainda falam mal de nós, caluniam, desrespeitam. Enquanto isso, o próximo da fila está esperando por mim e por você. Porque a nossa família já deixou de ser o próximo há muito tempo. A nossa família já deixou de ser o próximo há muito tempo. Porque nos desrespeitam, nos não valorizam nós, caluniam nós, maltratam nós, falam mal de nós. Tem muitos desses no meio da nossa família. Mas o próximo está esperando por mim e por você para ouvir o que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, colocou na minha mente e na tua. Na minha mente e na tua mente estão as palavras do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele plantou. Não sabeis-vos que vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. Vocês olhem lá que começa do versículo 14, 15 e 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Ouçam lá, vejam. Todos nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Se você crê, aqueles e aquelas pessoas qual se levantam contra nós perderão, não ganharão, porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele diz que quem destruir o templo de Deus, Deus também destruirá essa pessoa. Ouçam, meditem bem, tragam para vocês bem essas palavras. Vão lá, que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Leiam lá. E se quiser ir mais adiante para o versículo 17, vocês vão. E também no livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo 36, olha só o que está escrito. E assim, os primeiros inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. São eles que fazem o que o Senhor nosso Deus não se agrada. Em vez de estar do nosso lado, do nosso meio, nos ajudando na obra, eles correm para outros caminhos. Mas eu e você estamos fazendo a nossa parte. Porque no passado, muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos.
somos eu e vocês que estão ouvindo esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, estão ouvindo essas mensagens. E no Mateus, no mesmo livro, capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50, ouçam só. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então, alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Quiseram interromper o Senhor nosso Deus ensinando aos seus discípulos. Naquele momento ali tinha muitos que estavam ouvindo, aprendendo. E chegou a mãe e os irmãos e as suas irmãs e ficaram do lado de fora. Quiseram que ele viessem até eles, mas eles não queriam ir até ele. Mas Jesus, ele usou esse exemplo, não rejeitando sua mãe e nem seus irmãos, nem suas irmãs. Jesus perguntou ao mensageiro qual levou a mensagem a ele: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é minha mãe e minha irmã e minha mãe. É minha e é meus irmãos e minha mãe e minhas irmãs. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz que quem faz a vontade do Pai dele que está no céu são nossa mãe, nossas irmãs e nossos irmãos. Quem não faz, ele deixa bem claro que não faz parte do reino. Não entra. Não é. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém. E até logo.